Cumprimento os irmãos mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra suas Bíblias no Salmo número 3 e deixe ele aí aberto. Será o salmo entoado esta noite ao nosso Deus. Salmo 3. E vamos orar mais uma vez. Agradeça a Deus, amado. Converse com Ele nesse momento, principalmente para que Ele receba o nosso culto, que seja uma adoração em espírito e em verdade. Uma adoração sincera, que não se limita apenas aqui, mas uma adoração que ela se estende em nossas vidas, em nossos trabalhos e em tudo que nós fazemos. Peça, amado, que o seu culto seja sincero, seja realmente um culto que transpareça aquilo que Ele tem feito por você, em gratidão. Todas as etapas que fazemos aqui é para render glória ao nome do nosso Senhor. Culto é algo essencial na vida de um cristão. Algo que, se retirado, você não estará em todos os meios de graça disponíveis para que possamos nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Então agradeça, porque Ele te trouxe aqui mais uma vez. E Ele certamente está nos forjando, nos aperfeiçoando com este ato de culto, junto com os nossos irmãos. Então peça, amados, que Ele te conduza e agradeça por estar aqui. Amém? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, mais uma vez aqui te buscamos, orando ao Senhor e lhe pedindo que receba o nosso culto. Não só receba, Deus, mas como conduza. Conduza através do seu Espírito, pela sua palavra, e que tudo que venhamos a fazer aqui seja de acordo com a sua perfeita e boa vontade. Não queremos, Deus, fazer nada por nós mesmos, porque somos falíveis em tudo que tentamos fazer. Mas se o Senhor nos conduzir, através do seu Espírito, em Cristo Jesus, certamente esta nossa reunião, este nosso culto, será aprazível ao Senhor. Então te pedimos, através das suas misericórdias, através da sua graça, que o Senhor nos conduza, Pai, mais uma vez. Que também, ó Senhor Deus, possamos estar gratos, porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos deu esse tempo favorável para poder cultuar ao Senhor. E isto é um meio de graça, onde os seus filhos são forjados, aperfeiçoados e cada vez mais próximos de Cristo Jesus. Então eu peço, Deus, que o Senhor esteja trabalhando em nós, esteja nos ajudando, porque, repito, Deus, não somos capazes de fazer nada para o Senhor com as nossas próprias mãos. Necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia e da ação do Teu Santo Espírito. E em Cristo é que estamos aqui reunidos. Obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Salmo número 3, é um salmo de Davi. Não sei quantas Bíblias trazem um subtítulo. A minha traz aqui o Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Você encontra essa passagem, esta narrativa, em 2 Samuel capítulo 15, do verso 13 ao 17. E o que Davi escreveu neste momento? Um momento de aflição, um momento de angústia, onde seu próprio filho está se rebelando contra ele. Davi escreve assim: Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam? Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Verso 3: Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Verso 4: Clamei ao Senhor com a minha voz, e ele me ouviu do seu santo monte. Verso 5: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Verso 6:
e não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus, porque atingiste a todos os meus inimigos sobre o osso malar. Quebrastes os dentes dos ímpios. Verso 8. A salvação pertence ao Senhor. Tua bênção está sobre o teu povo. Até aqui, amados. Davi então mostra que por mais que aumentem os seus inimigos, ele está certo, ele está convicto de que Deus é o seu refúgio. Deus é o seu libertador. Como ele diz, o exaltador da sua cabeça. Amados, Davi coloca sua confiança em Deus. Ele diz que todos os inimigos que se levantaram com ele até então, Deus os venceu. E nós não somos diferentes. Como vimos aqui, o reinado de Cristo estabelece justamente a vitória sobre os nossos inimigos. Então, quando cantamos aqui, irmãos, essas palavras, devemos estar certos de que estamos exaltando a Deus sobre o seu reinado, sobre o seu poder, sua onipotência, sabedoria, como diz a nossa confissão de fé. Então, amados, que possamos cantar. Ele ainda diz: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Que isso seja uma certeza para nós, irmãos. O Deus da nossa salvação tem nos preservado todos os dias. E isso é motivo de louvor. Isso é motivo de cantarmos. Então, que ao cantar essas palavras, cante com convicção de que o seu Deus reina, de que o seu Salvador está à destra do Pai, intercedendo e nos aplicando todas as benéfices da cruz, da redenção em Cristo Jesus. Amém? Que possamos salmodiar conforme o Salmo 3. Gostaria de chamar aqui à frente nossos irmãos que nos apoiarão, e você também pode ficar de pé. Vamos cantar com base no Salmo 3.
Fala sobre a vitória de Cristo, justamente o que estudamos e o que falamos agora nessa canção. E Ele venceu e ainda vence por nós. Que possamos glorificar o nome do nosso Salvador através desta canção. Mas se mostram cada vez
cantar deste Deus. Nesta canção iremos declarar justamente isso, a grandeza do nosso Deus. Possamos cantar em uma só voz. Salmo 96. Vai no Salmo 96, irmãos. Verso 8. Texto bastante utilizado
Certamente esse salmo é escrito, irmãos, para momento de culto, momento de adoração ao Senhor. Perceba que o salmista, nos primeiros versos, ele convoca a assembleia a cantar ao Senhor, assim como nós cantamos. Ele diz: cantai ao Senhor uma nova canção, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. O salmista ainda vai dizer, no verso 6, honra e majestade estão diante dele. Então veja que todo o nosso cântico, toda a nossa declaração em culto é voltado para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus tem feito por nós, irmãos. E quando eu penso em glorificar a Deus, eu tenho que pensar dentro de todos esses quesitos. Diante do que Ele é, como cantamos, pois só Tu és um Deus eterno, como que a minha vida pode responder a isso? O salmista diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei uma oferta e chegai aos seus átrios, uma oferta de gratidão. Com tudo aquilo que Deus tem se demonstrado para você, você responde a Deus com gratidão. O dinheiro não é o fator crucial. O fator crucial é o quanto você é grato a Deus. O quanto que você responde a isso. O quanto que você está disposto, com a saúde, com seus bens, a aplicar isso para a obra de Deus. Se você veio preparado então, irmãos, para cultuar a Deus, adorar a Ele, glorificar o seu nome, você poderá então estar fazendo nesse momento. Tá? O nosso irmão Rodrigo passará no seu local. Você poderá ofertar ao Senhor. Você que nos assiste, porventura queira ofertar também, participar. Aqui estão os dados bancários. Favorecido IBR Mogi das Cruzes, chave Pix é o CNPJ, 39799-944-1000 contra dígito 06. O banco é o 290, PagSeguro. Agência 0001, conta corrente 166-165-36, dígito 5. Então aqui estão os dados bancários para você, caso queira, ofertar também aqui nesta igreja. Que Deus abençoe a cada irmão ofertante nesta casa. Vamos fazer uma oração neste momento. Eu gostaria de pedir que o nosso irmão Felipe fizesse uma oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, irmãos. E também, principalmente, por Ele colocar gratidão no coração desses irmãos, que ofertam constantemente, que sustentam esse trabalho. E Deus tem nos preservado através da vida desses irmãos que são gratos a Ele. E isso é maravilhoso. Devemos agradecer a Deus. Oremos. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nós ofertamos e dizimamos ao Senhor. Senhor, o que deveremos ao Senhor, o que daremos ao Senhor, se tudo pertence ao Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. Nada entregamos, nada damos ao Senhor, pois tudo pertence. Verdade, Deus. Mas o que fazemos é por forma de gratidão, Senhor. Porque em tudo nós temos sido prósperos. Não prósperos sendo prósperos como o mundo vê, mas prósperos como a tua palavra escreve. Nada tem nos faltado. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Não tem faltado pão, não tem faltado alimento na nossa casa, no nosso armário, nas nossas mesas. O Senhor tem nos agraciado com o sustento de cada dia. Verdade, Deus. Agradecemos pela tua obra, pela igreja, em que nós podemos vir e congregar, Verdade, vir Senhor. e cultuar. Se tem esse local, Pai, porque o Senhor tem dado um coração grato ao teu povo que tem contribuído, ó Pai. Glórias ao Senhor, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem movido por meio do Espírito Santo os nossos corações a sermos mais gratos ao Senhor a cada dia. Senhor, se tem alguém que ainda não compreende esse ato, Senhor, de adoração, que o Senhor possa também dar sabedoria e entendimento, Pai, para que essa pessoa venha ter esse coração grato também.
E aquele que não tem condições, ó Pai, o Senhor possa preparar, Senhor, um emprego ou condições para que eles venham também, ó Pai. Em nome de Jesus. Adorar o Senhor com os bens. Nós te agradecemos porque, mesmo no meio das dificuldades, nós temos visto o Senhor. Em nome de A loucura que o mundo Jesus. tem vivido, ó Pai, no desespero, o Senhor tem nos dado paz e tranquilidade, porque o Senhor é o nosso bom pastor e tem suprido as nossas necessidades. Nós te glorificamos e te exaltamos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 8. Continuando aqui a exposição, a nossa saga deste Evangelho. Hoje, dos versos 31 ao verso 44. Primeira leitura aqui, irmãos, versão King James. E depois eu passo para João Ferreira de Almeida, na exposição verso a verso. A palavra de Deus vai dizer o seguinte em João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 a 44. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feito livres. Verso 34, respondeu-lhe Jesus: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. 35, e o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. 36, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 37, eu sei que sois semente de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Verso 38, eu falo do que eu vi com o meu pai, e vós fazeis o que vistes com o vosso pai. 39, eles responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. 40, procurais agora matar-me, a mim, o homem que vos tem dito a verdade, que tem ouvido de Deus. Isso Abraão não fez. Verso 41, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos de fornicação, nós temos um pai, Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Verso 43, porque não entendeis a minha linguagem, porque não poderdes ouvir a minha palavra. Verso 44, vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Até aqui. Vamos orar? Momento que você necessita da iluminação do Espírito para entender tudo o que aqui é dito, segundo a palavra de Deus. Busque isso agora. Que Deus dispense essa graça sobre cada um de nós. Eterno Deus, nosso Pai, aqui mais uma vez estamos, agradecidos pela sua palavra e por tudo que já fizemos aqui neste ato de culto. Queremos, Deus, neste momento, te pedir que a sua ação gloriosa, através do Espírito Santo, Pai,
possa nos dar as condições necessárias para entender a sua palavra. Que não sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas que o seu Espírito comunique tudo isso aos nossos corações, mudando o nosso pensamento e mudando, Senhor, as nossas vidas. Por nós mesmos, repito, assim como em outras orações, que não conseguimos, Deus. Sem o Espírito Santo são apenas palavras, é apenas mais um sermão. Mas se Ele aplicar isso em nós, seremos transformados, Deus. Nos ajude. E eu, como pregador esta noite, peço a tua ação sobre mim, a fidelidade, a sabedoria, para que eu possa explicar, aplicar esse texto para cada um de nós. Que o Senhor me ajude e assim nos conduza. Agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Paramos no verso 30, na última semana, e se vocês se recordarem, ou até mesmo consultar agora na sua Bíblia, vocês viram que após o embate com esses homens, muitos creram nele, correto? É assim que está no verso 30. Depois do discurso, muitos passaram a crer. Todo esse embate, irmãos, ele começou desde o capítulo 8, aonde no verso 12 ele falou sobre ser a luz do mundo. Ele trouxe essa reivindicação para si próprio. E Cristo é a luz do mundo. Cristo é a nossa luz. Cristo é aquele que dissipa as trevas dentro de nós. Porém, a incredulidade de muitos, que já vem sendo esboçada nos capítulos antecedentes, desde o capítulo 7, onde inicia a festa dos tabernáculos, estão lembrados? Os fariseus estão constantemente tentando prendê-lo. E Jesus discursou, respondeu, disse que não faz nada por si mesmo, que a sua autoridade vem do Pai. E no verso 30, surpreendentemente, nós vimos que, para aquele grupo que ele estava falando, muitos creram nele. É o que João relata. Pelo menos em certo grau, né, irmãos? Porque nem sempre que vemos aqui creram nele, não é aquela fé que salva. Isso continuou até que os que reagiram desse modo já formavam um grupo considerável. Porque disse, muitos creram nele. Essa convicção, a pergunta que deve ser feita é, essa convicção é oriunda de uma fé genuína? Está escrito, creram, do grego pistes. Mas é a crença genuína? Você deve perguntar isso. Era simplesmente uma persuasão mental ou era completa rendição à pessoa de Cristo, vindo do coração? Do que se trata esse muitos creram nele, no verso 30? No decorrer da exposição do texto, vocês vão ver do que se trata. Vemos aqui, irmãos, uma drástica hostilidade. E ela se torna ainda mais aguda quando lembramos que os versos subsequentes mostram uma mudança drástica de crença para hostilidade. Pelo menos por parte dos líderes. Jesus não encontra apenas oposição verbal, porque se vocês continuarem a leitura até o verso 59, eles apanham pedras para atirar em Jesus Cristo. Vamos ver hoje, irmãos, a fé na prática. É mais um texto. E se vocês estão atentos em todos os sermões nos domingos, João ele sempre tem o cuidado, a preocupação em nos mostrar uma fé genuína e uma fé espúria. Vamos ver na prática então, irmãos, o que o texto nos apresenta. Que tipo de fé é essa? Jesus agora se dirige aos que creram nele, supostamente, aprofundando o entendimento das implicações da fé. Alguns pontos merecem destaque em seu discurso. E devemos voltar os nossos olhos para a disposição de uma verdadeira fé. É isso que você precisa estar atento. Quais são as suas implicações práticas apresentadas neste texto? O que a fé gera em nós?
O que ela nos conduz a fazer? Será que a fé é algo subjetivo? Será que a fé, ela vive no campo mental, intelectual? Até onde que ela age? O texto irá nos revelar nas palavras do próprio Cristo. Verso 31. A partir de agora, João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, em conexão com o verso 30. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, primeiramente, o grupo a qual Jesus se dirige é o grupo indicado no verso 30, o último verso do último domingo. O texto aqui relatado por João vai dizer: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Não fica então aparente uma transição de grupo. Não existe uma mudança de grupo ao ser atingido. Assim, é muito difícil entender por que os homens indicados neste verso teriam de ser um grupo completamente diferente daquele ao qual se fala usando o verbo finito no verso 30. Muitos creram nele. Então, amados, o contexto aqui da narrativa nos prende ao último grupo indicado. E tudo isso não quer dizer que não houve nenhuma transição. O que eu quero dizer com isso? A transição não é de grupo, não é de pessoas, mas sim de uma atitude dentro do mesmo grupo de pessoas. Essa transição é muito clara no texto. E de fato é uma mudança marcante. Jesus mostra a essas pessoas que mera aprovação mental de que ele era o Messias, isso não é o suficiente. Mas que precisam se render a ele como seu libertador pessoal da escravidão de Satanás e do pecado. E assim que ele faz isso, elas ficam furiosas e não creem mais nele de forma alguma. Então veja, houve transição e não houve transição. Não houve em que sentido? De pessoas. Alvo. Remetente. Mas existe uma transição aqui de atitude. Existe aqui uma transição, sim, da suposta crença. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amados, permanecemos na palavra de Cristo quando a tornamos a regra da nossa vida. Em outras palavras, obediência é o que está sendo requerido aqui. É a mesma coisa que permanecer na palavra, obedecer. É isso que nos torna, irmãos, verdadeiros discípulos de Jesus. Se os irmãos fizerem uma leitura cuidadosa, no capítulo 9 vai ser inserido aqui uma pessoa que obedece sem ao menos ter um conhecimento completo de Jesus Cristo, que é o cego de nascença. Você percebe que João, ao inserir esse embate, ele vai trazer na prática pessoas que creram verdadeiramente em Jesus, para nos mostrar, irmãos, qual deve ser a nossa conduta. João escreve sobre essas implicações práticas na sua primeira carta, 1 João, capítulo 2, verso 4 e 5. Veja sobre o que Cristo está falando. Aquele que diz eu conheço, ou eu creio, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Verso 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Verso 6. Aquele que afirma que permanece nele, ou seja, eu creio, deve andar
como ele andou. É justamente o que Jesus está dizendo aqui. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vocês vão ver no capítulo 9, quando eu expor aqui o texto para os irmãos, que o que precede ao conhecimento divino sempre será uma disposição em obedecer ao nosso mestre. Sempre será uma disposição de rendição, de adoração. Muitos pensam que é o conhecimento que precede. Você precisa conhecer primeiro para ser salvo. Negativo. A disposição em estar totalmente rendido. Eu não tenho nada em minhas mãos. Eu sou totalmente incapaz. E se rende a Jesus. Isso precede, irmãos, a qualquer conhecimento de Cristo. Aqui está uma exigência do próprio Senhor. A exigência do discipulado. Um discípulo não é um crente superficial. Porque você pode muito bem conhecer tudo de Cristo. A sua natureza, a sua divindade, os seus ofícios, e não obedecer em nada. Então, amados, Cristo espera alguém que permaneça nele. Não basta ter um entusiasmo inicial e depois retroceder. Como a semente que caiu no solo rochoso, lembrem da parábola da semeadura. Não basta crer e alimentar no coração outras preocupações. Como a semente que caiu no meio do espinheiro e foi sufocada. A verdadeira fé que desemboca no verdadeiro discipulado é a evidência por um relacionamento estreito, próximo com o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é marcado pela obediência à sua palavra. Logo, irmãos, o que isso implica? Em conhecer cada vez mais quais são as suas ordenanças. Estar totalmente sujeito à sua palavra é consultá-la, é buscar nele o que ele deseja de nós. E não apenas, eu creio. Por que você crê? O que te faz realmente um crente? Essa é uma das perguntas que fazemos aqui, quando as pessoas desejam ser membros nessa igreja. O que te induz a dizer? O que comprova para você que você realmente é um cristão? Você deve ter uma resposta para isso. Você deve realmente ser sincero quanto àquilo que você crê. Algumas pessoas acham que são cristãos porque um dia se batizou. Porque está na igreja há anos, nasceu na igreja, foi criado na igreja. As crianças, quando crescerem, elas não têm que estar aqui por causa que os pais estão. O trabalho do pai é realmente levá-la a entender o evangelho e a se render a Cristo. Lembrando que isso é uma ação exclusiva do Espírito, soberana de Deus. Verso 32. Jesus ainda diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho que falar isso porque não tem como fugir. Nosso presidente gosta de usar esse verso. Totalmente fora de contexto. Contrário ao que ele está querendo dizer aqui. Conhecereis a verdade vos libertará, é num contexto, irmãos, de ser um verdadeiro discípulo. Não porque você tornou agora um conhecedor de um fato que estava obscuro. Não. É porque realmente você ama Cristo. E você está nele. E a verdade te libertou. E conhecereis a verdade. Cristo afirma que aqueles que chegam ao conhecimento dele conhecerão a verdade. Aliás, aqueles a quem Cristo falava eram ainda mais incultos e mal conheciam os primeiros rudimentos. Pois é Ele quem imprime sua palavra em nossos corações, por meio do seu Espírito. E é Ele quem dissipa as nuvens da ignorância.
Ele. Então, amados, não existe conhecimento da verdade apartado de um relacionamento pessoal com Cristo. E quando eu digo relacionamento pessoal, é uma rendição a Ele. Estar disposto a obedecê-lo. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, no seio da igreja, que muitas das vezes têm dúvidas, não concordam com certas doutrinas. E você tenta explicar, trazer embasamento bíblico, e não adianta. Essas pessoas, irmãos, geralmente, elas não concordam e não querem concordar. Eu não concordo. Por quê? Porque não é assim que eu creio. Eu não quero que seja assim. Mas aqui estão os fatos bíblicos, olhe. Veja o contexto, aplique todas as regras de hermenêutica, de exegese. Vamos estudar juntos, vamos ver o original. Pega o dicionário, pega o léxico do grego, pega aí o Strong, pega qualquer um. Vamos estudar. Não, eu sei que está aí, mas eu não quero. Isso não é uma disposição de obediência, irmão. Isso não é uma disposição de rendição. Isso não é uma dúvida sincera. Quando a pessoa realmente quer se aproximar de Cristo, ou seja, estar nesse relacionamento verdadeiro, ela está disposta a buscar, disposta a querer saber mais sobre Ele. Por outro lado, eu tenho muitas pessoas que falam: pastor, e isso? Como fica isso? Aí manda todas as coisas, olha, lê isso aqui outro. Agora eu entendi. E certamente essas pessoas que estão dispostas a buscar, elas se aproximam mais de Jesus. O Espírito Santo trabalha, aplica os princípios da redenção e ela é aperfeiçoada. Agora aqueles que não querem nem tocar na palavra, e quando toca, não quer por orgulho, por ego, por tudo que a incredulidade traz em nossos corações, o que fazer por elas? O que fazer por essas pessoas, irmãos? E geralmente essas pessoas, elas não querem estudar a Bíblia. Elas querem ficar com os ditos sofistas sobre a própria palavra. Por exemplo, este verso. Quantas pessoas gostam de aplicar esse verso em diversas N situações, sem ao menos se preocupar aonde que está ele inserido? Isso é característico de uma pessoa que não tem compromisso com a verdade. Não tem compromisso. E Cristo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Ele enaltece o conhecimento do Evangelho a partir do fruto que dele derivamos, ou o que equivale à mesma coisa, a partir do seu efeito. Isto é, que ele nos restaura a liberdade. Esta é uma bênção indizível. Daí se segue que nada é mais excelente ou desejável que o conhecimento do Evangelho. Porque através deste é que passamos a ter uma vida livre, a liberdade em Cristo, que estudamos no livro de Gálatas. Não estar mais nas amarras do pecado, no peso da lei. Por quê? Porque estando em Cristo, Ele nos comunica essas verdades, irmãos. A condição de liberdade é algo, irmãos, supremo, sublime. Jesus agora se apresenta como a verdade. O conhecimento da verdade traz plena liberdade, irmãos. Onde reina o engano, prevalece a escravidão. Onde reside a mentira, as amarras não se rompem. Esse final de semana eu fui em uma certa igreja, irmãos. Eu fiquei muito triste, pensando, comovido. Porque eu vejo pessoas que são aprisionadas, escravas da mentira e do engano. Eu vi um senhorzinho de 71 anos, abaixado, com uma escova,
limpando o chão da igreja. E perguntei, me despertou curiosidade. Eu falei, quem é aquele irmão? Olha, ele já está aqui há anos. Ele vem de bicicleta quase todos os dias para a igreja. 71 anos. Aí você pensa, nossa, que lindo. É salvo. Não vou entrar nesse âmbito, mas eu sei que é onde ele está se prega mentira. E muito provavelmente ele crê numa mentira. Isso cortou meu coração. Cortou. Porque realmente existem muitas pessoas que estão escravas devido à ignorância e à mentira de muitos pastores. Não são libertos. Não conhecem a verdade, porque a verdade é uma só e absoluta, irmãos. E o Espírito sempre irá nos conduzir a uma verdade só. O Espírito é o mesmo, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Espírito. E esse Espírito não vai te dar um entendimento diferente do meu, irmãos. Se aplicarmos tudo aquilo que Ele nos fornece para entender a sua palavra, certamente iremos entender. E teremos essa condição de liberdade. Veja no verso 33 como responderam aqueles que creram, no 30, né? Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu? Seríeis livres. Os homens que responderam a Jesus são os mesmos que ele acabou de falar. A atitude, contudo, muda agora, a partir daqui. A palavra de Jesus os chocou, os irritou, pois insinuava que eles não eram livres espiritualmente, e sim escravos. Eles se ressentiram profundamente com essa observação, irmãos. Os que criam, agora estão fazendo o quê? Bravejando. Como que as pessoas mudam de atitude tão rápido? Como que as pessoas, quando não atendidas os seus desejos, elas jogam no lixo qualquer coisa, para que os seus ídolos, para que as suas crenças não sejam atingidas? O que elas estão dispostas a fazer? Se fosse você, irmão, Cristo falasse para você, conhecereis a verdade vos libertará. Como você reagiria? Se você tem uma disposição de servo, humilde, de adoração em Cristo, você diria, então me mostre a verdade, Senhor. Quando ele pergunta para o dito ex-cego do capítulo 9, você crê no Filho de Deus? Sabe o que ele responde, irmãos? Aonde está ele? Para que eu creia nele. Você vê a disposição em querer conhecer, querer aprender. O que você vê aqui na resposta desses homens é: nós não somos escravos de ninguém. Nós já somos livres. Arrogância, prepotência, orgulho. Você conhece aquelas pessoas que falam, eu já tenho meu Deus. Eu já conheço. Falam, você precisa se arrepender. O que se arrepender o quê? Se uma pessoa vira para você, ou vira para mim, irmão, e fala, você é pecador, você precisa se arrepender, o que você responde? Você está certo, é verdade mesmo. Todos os dias eu peco, meu irmão. Ora por mim, porque eu preciso de misericórdia todos os dias. Certamente eu sou um pecador. E se você ver eu errando, por favor me fale. Me corrija. Me exorte. Agora aqueles que não têm compromisso com Cristo, como é que eles agem? Dessa forma aqui. Eu? Pecador? Eu não. Aí você aponta um erro, aí ele te aponta 3. E você que é assim, assim, assim? A pergunta é, isso é uma conduta de quem está em Cristo? E se você perguntar para tais, você crê em Cristo? Creio. Eles ainda dizem, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Quando Jesus falou sobre liberdade, os judeus arrotaram
a sua arrogância espiritual. O povo de Israel foi escravizado por 7 nações, irmãos, conforme registrado nos livros de Juízes. As 10 tribos do norte foram levadas cativas pela Assíria, enquanto as 2 tribos do sul passaram 70 anos no cativeiro na Babilônia. E naquele exato momento, os judeus se encontravam sob o domínio de Roma. E eles falam: não servimos a ninguém. E eles lançam outra questão a Jesus e falam: como dizes tu, sereis livres? Sempre está diante deles a primeira parte de Amós, capítulo 3, verso 2, que pode colocar aqui. Mas eles se esquecem, convenientemente, da última parte do verso. A linha de raciocínio deles é a seguinte, se organiza assim: os pagãos são escravizados. Eles sim servem a ídolos. Mas nós, certamente não somos escravos. Por quê? Porque somos de linhagem santa. Se firmaram em um pacto abraâmico. Não somos pagãos, nem mesmo samaritanos, conforme eles vão falar no verso 48. Veja aqui, irmãos, o verso de Amós: escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Eles param ali. Não tem a parte B. Por isso eu os castigarei por todas as suas maldades, exílios, escravidão. Porém sabemos que Jesus aqui principalmente está falando sobre a escravidão do pecado. Jesus refuta a tola ideia deles, dizendo que eram escravos, e escravos da pior espécie, porque ser escravo do pecado é muito pior do que você ser escravo de qualquer pessoa fisicamente. Eles eram escravos do pecado, irmãos. O pecado os dominava com um severo senhor. Eram subjugados, dominados pelo pecado. A maior escravidão que podemos ter é o fracasso moral, a rebelião contra Deus. E isso é o que o pecado faz. A falsa herança de uma ignorância. Um escravo, ele pode desfrutar dos privilégios, irmãos, da casa do seu senhor. Por um pouco de tempo, mas nunca para sempre. O filho sempre será o herdeiro. Os judeus que se vangloriavam de ser descendência de Abraão, mas a antiga aliança passou, como nós sabemos, pela teologia bíblica, com os privilégios para Israel. Os verdadeiros filhos de Abraão, como dizem Gálatas, são aqueles que creem como Abraão. E em sua casa esses desfrutarão em seus privilégios, mas os escravos de Abraão terão de sair, pois a herança é pela fé. Eles estão firmados em uma descendência física. E fisicamente o que Israel representa, irmãos? Sucesso ou fracasso? Já leram Reis? Juízes? Algumas irmãs estão lendo Números. Já leram Êxodo? Eles são marcados por quê? Sucesso ou fracasso? Fisicamente. Quantos exílios? Quantas vezes Deus subjugou esse povo? Por desobediência, por render adoração a falsos deuses. A pergunta é, será que uma descendência física é motivo de vanglória para mim? Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, em Cristo, pelo que Ele fez, pelo que Ele nos oferece. Verso 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quando Jesus disse, em verdade vos digo, se trata do que, irmãos? Uma verdade solene, algo de suma importância. E o que é isso de algo, essa verdade de suma importância? Vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas calma, não entre em desespero. Porque nós pecamos todos os dias.
O que Jesus está querendo dizer? Primeiramente, ele marca como uma verdade solene, dizendo em verdade, ou seja, amém e amém, salientando a veracidade do ensino. E ele diz que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O sujeito é qualificado como o que comete pecado, isto é, que pratica continuamente o pecado, que pode ser traduzido da seguinte forma: o que vive em pecado. Um pecador assim não viu o Senhor, não conhece o Senhor. João não ensina que é possível viver sem pecar. Longe disso. 1 João capítulo 1, verso 8 vai dizer que todos os dias pecamos. Mas quem constantemente erra o alvo da glória de Deus e se deleita nisso, ou não se incomoda, isso chamamos de iniquidade. Constantemente no erro e aquilo não te incomoda. Cristo está dizendo que aqueles que conhecem a verdade e são libertos vivem contrariamente a isso. Quem vive no pecado e não se incomoda são aqueles que não têm a verdade habitando em seus corações. Ou seja, não tem compromisso com a obediência. E eu lanço a pergunta para você. Quando você peca, como você reage àquilo? E talvez tenham pecados na sua vida que constantemente você está ali, paulatinamente cometendo. E cometemos mesmo, irmãos. A pessoa mais santa nessa terra vai pecar. Mas qual é a sua reação? O que vem dentro de você? Será que existe algo aí dentro que te convence e fala: olha, amados, eu falo por mim mesmo. E talvez você compartilhe disso, porque somos uma igreja. Somos pessoas que creem em Cristo. O que se espera de nós, irmãos, é mesmo em pecados que ainda não são tão aparentes, não temos um entendimento completo de que aquilo ali é prejudicial, mas você comete aquilo e algo te incomoda, mas algo não está certo, tem alguma peça fora do lugar. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa me incomodando. E você fica inquieto, irmãos, interiormente, você fica inquieto. Isso se chama convencimento do Espírito Santo. E certamente toda vez que você cometer, o Espírito Santo, ele não é uma figura neutra, indiferente, parada, que vê você pecar e fala: não, tudo bem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E liberta de que jeito, irmãos? Qual que é a ação da fé dentro de nós? Se nós temos fé, isso é pelo Espírito Santo que nos fez renascer, regenerou o nosso ser, as nossas vontades. Logo eu não tenho mais vontades, irmãos, em permanecer no pecado, porque Cristo diz que aqueles que vivem no pecado, aquele que comete pecado é servo do pecado. Nós somos servos de Cristo. A nossa liberdade está em Cristo. As correntes, as amarras foram totalmente quebradas. Ou Ele não é seu Salvador, ou Ele não tem poder para isso. Dizer ser cristão com correntes na mão, com aquelas bolas de presidiários nos pés, isso não é cristianismo. Não vivemos nisto, irmãos. Um homem assim é chamado aqui por Cristo de escravo do pecado. Ele é um escravo, pois foi vencido, tornado cativo por seu mestre. O pecado, e é incapaz de se libertar desse domínio. Ele é verdadeiramente tão acorrentado. Ele não pode romper a corrente. Pelo contrário, cada passo que ele comete a deixa mais apertada, até que por fim ela destrói ele completamente.
Esse é o quadro que Jesus descreve acerca dos pecadores, como são em sua natureza. Os judeus se consideravam como? Escravos ou livres? Aqui. Livres. E na verdade, eles são escravos, sem qualquer liberdade. São prisioneiros acorrentados. E Cristo, na sua misericórdia, está alertando eles quanto à condição espiritual deles. Verso 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos por partes. Quando ele diz, ora, o servo não fica para sempre em casa, Jesus está descrevendo seus inimigos como escravos incorrentes. Servos, naquela época, eram escravos. Sem liberdade verdadeira. Eram comprados, negociados. Agora ele lida com outro da escravidão. O escravo, ele pode sim usufruir dos privilégios da casa do seu mestre, como ele diz aqui. Porque ele come lá, ele vive lá. Às vezes tem filhos na casa do seu senhor. Mas não para sempre. Porque ele nunca se tornará o herdeiro. Ele nunca será o dono da propriedade. Ou seja, se o meu filho, eu sendo escravo, nasce na casa do meu senhor, ele vai ser escravo. A qualquer momento, o escravo, ele pode ser dispensado ou vendido. Os judeus devem considerar isso, pois se orgulham de sua descendência de Abraão. O filho de Jesus já é diferente, o filho fica para sempre. Somente um filho usufrui da liberdade. Portanto, se o Filho de Deus os libertar, eles verdadeiramente serão livres. A sentença condicional deixa a responsabilidade com eles, mas a ação de os libertar com Jesus. Essa liberdade se refere ao fato de que a liberdade dada por Cristo é a única liberdade real. Uma liberdade, irmãos, com destino. Quando um réu é declarado inocente, ele fica livre. Da mesma forma, quando um escravo é emancipado pelo seu senhor, é escrito um documento sobre a liberdade dele, ele fica livre. E é exatamente o que Cristo faz pelos pecadores que se arrependem, irmãos. Ele emancipa, ele liberta verdadeiramente. E não só isso, os chama de filhos, co-herdeiros. Ou seja, reinaremos, estaremos com ele em tudo que ele possui. O juiz ou emancipador não adotam usualmente o indivíduo livre. Ele permanece sem rumo em termos literais. No entanto, quando o filho liberta alguém, ele será realmente livre, alegrando-se na liberdade gloriosa de sua filiação. Então veja, irmãos, o que diz Paulo em Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7. Somos livres, veja só. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O que uma descendência física de Abraão poderia me dar? Essa descendência? Claro que não. Porque nem todos que eram descendentes de Abraão não foram salvos. Mas aqueles que foram verdadeiramente libertos, esses eram co-herdeiros, participantes de todas as bênçãos entregues por Cristo, conquistadas por Ele. Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não Abraão, não uma descendência, mas o Filho. O Filho. Com essas palavras ele quer dizer
que o direito de liberdade pertence unicamente a ele mesmo. E que todos os demais, nascendo escravos, não podem ser libertados senão por sua graça. Se é pelo Filho, a forma de servo, tomar a forma humana, isso é graça. Se não for assim, irmãos, permanecemos escravos. Se não for pelo ato condescendente, amoroso, voluntário do nosso Salvador, permanecemos escravos. Ele diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui temos uma ênfase na palavra verdadeiramente, ou seja, é uma liberdade sem igual. Pois temos que suprir o contraste com a tola persuasão pelo qual os judeus se inflavam com orgulho. Da mesma forma que a maior parte do mundo se imagina possuir um reino, enquanto vivem na mais miserável escravidão. Amados, pergunta básica para você. Morreu aquela artista. Não preciso citar o nome, você sabe. Quantas pessoas você viu colocando ela no céu? Com base em quê? Aí postaram, cantou na igreja quando tinha 13 anos. Cantar na igreja é salvação? O que salva é cantar? Então hoje eu cantei. Que absurdo é esse, irmãos? Aí você vai ouvir a música da Dita Cuja. Qual é o conteúdo? Qual é o teor? Santifica aquela música? Te aproxima de Deus? Se vocês permanecerem na verdade, verdadeiramente sereis meus discípulos. E se a verdade permanecer em vós, serão libertos. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus usa verdadeiramente aqui, sabe por quê? Porque ele está querendo contrapor o que eles falaram. Querendo dizer que a liberdade que eles arrogavam sobre si era uma liberdade falsa. Ou seja, pacto abraâmico para a salvação. O que acontece aqui? Descendência física para a salvação. O que ele diz aqui? É válido, irmãos? Não. É o Filho quem liberta. Somente esse mediador. Somente Ele. E se Ele libertar, verdadeiramente sereis livres. Verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Olha só, eu sei que vocês são da descendência física de Abraão. Contudo, veja só, procurais matar-me. Por quê? Porque a minha palavra não entra em vós. Jesus continua a falar ao mesmo grupo de pessoas, irmãos. Ele admite que no sentido físico, eles são sim descendência de Abraão. Porém, esse relacionamento que lhes dava tantas vantagens sobre os outros, só serviu para aumentar a responsabilidade deles sobre a negação que eles tinham referente a Cristo. Essa descendência devia os conduzir a algo espiritual. A descendência de Abraão, ela se culminou em quem? Em Cristo. Então eles deveriam, como todos aqueles listados em Hebreus capítulo 11, olhar para Cristo. A semente. E isso nunca foi, Deus nunca fez um pacto com Abraão para que eles arrogassem para si essa vanglória. E ele diz: eu sei, eu bem sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, perceberam a conjunção? Contudo, ou seja, tem uma coisa que é importante eu falar aqui para vocês: procurais matar-me. A descendência de Abraão procurava matar exatamente aquele que Abraão previu com alegre antecipação. Vamos ler o verso 56? Olha o que é dito aqui nesse mesmo capítulo. Vosso pai Abraão regozijou-se de ver
o meu dia, a plenitude dos tempos. E viu, e o quê? Alegrou-se. E eles, a descendência, quer matar Jesus. Os judeus realmente estavam empenhados em matar Jesus. O verso 59 deste capítulo deixa claro isso. Isso mostra que, afinal de contas, Abraão não é o pai deles no sentido espiritual. Pode ser físico, mas no espiritual não. Os filhos de vocês podem ter os pais santos, mas não significa que eles receberão automaticamente a fé. Eis a preocupação de cada pai e de cada mãe. Ou os judeus e crentes não têm filhos ímpios? Tem que orar, irmão. Tem que pedir para que Deus tenha muita misericórdia da sua família. Muita misericórdia. Porque estar numa igreja e seguir aquilo que você segue não vai lhe garantir salvação. Porque quem liberta é Cristo, e não a sua rotina, e não os seus hábitos. Contudo, procurais matar-me. Por quê? Ele explica por quê. Porque a minha palavra não entra em vós. Entenderam por que a palavra liberta? Porque muda as vontades. Muda o nosso compromisso em obediência. Sua intenção aqui é dizer que não são meramente assassinos, mas que são induzidos a tal furor por odiarem a Deus e a sua verdade. O que é muitíssimo hediondo, irmãos. Pois tal hediondez não se estende meramente aos homens, mas igualmente desonra a Deus. Ele diz que não podem receber as suas palavras, porque sua malícia conservam suas mentes fechadas, de modo que não podem admitir nada que seja saudável. Por isso que existem pessoas que você mostra, que você ensina, que você ilustra, que você desenha, e ela fala o que no final? Não aceito isso. A palavra não entra. Conhece pessoas assim, irmãos? A palavra não entra. A palavra não encontra lugar. A palavra não encontra espaço. Por quê? Por causa de paternidade. O tema da minha mensagem aqui, irmãos, hoje é os sinais da paternidade. Eles falam que são filhos de Abraão. Paternidade. E Cristo vai falar que é outra paternidade. A palavra não entra em vós. Isso é terrível. Verso 38. Eu falo, Jesus continua a dizer, eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Eu sempre pergunto para os pais aqui, o seu filho te copia? Copia. Espiritualmente, acontece a mesma coisa, irmãos. Sabiam disso? Está aqui a prova. Espiritualmente nós agimos de acordo com a nossa paternidade. Por isso, que quando somos salvos, a palavra diz que somos adotados. Porque existe uma transferência aqui de paternidade. Mas quando eu nasço, eu já tenho a minha paternidade. Quem é que governa essa era de trevas? Quem que é o príncipe? Satanás. Então já existe uma ordem em curso. Porém Cristo vem, se apresenta a você, se revela, entrega seu espírito e te adota ao Pai. Eu falo do que vi junto de meu Pai. Ele já havia feito frequentemente menção de seu Pai. Quantas vezes vimos aqui, né, irmãos? Ele falando isso. E agora, por meio de um argumento extraído de coisas contrárias. Contrárias porque eles falaram que eram filhos de Abraão. Jesus está argumentando em cima disso. Ele infere que eles são inimigos de Deus. E são filhos do diabo. No verso 44 isso vai ficar claríssimo. Porque se opõem à sua doutrina.
Por quê? Diz ele: da minha parte nada trago, senão o que aprendi de meu pai. Como é possível, pois, que a palavra de Deus exerça em vós tal fúria, a ponto de vós querer me matar? Será que isso é um sentimento vindo de Deus? Será que isso é o que eu vejo Deus fazer? E vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Viu o contraste? É o próprio Jesus fazendo aqui, tá, irmãos? Sabe o que ele está querendo dizer? Em outras palavras, eu tenho um pai que é totalmente diferente do de vocês. Abraão, vocês vão ver, Abraão tinha a mesma paternidade que eu. Agora vocês não têm compromisso nenhum com a verdade. Vocês agem como o pai de vocês. A pergunta que eu faço ao texto, para mim e para os próprios irmãos: a minha conduta se assemelha mais a quem? A minha atitude, ela se assemelha a quem? As pessoas veem, já viu aquela frase? As pessoas enxergam Cristo em você? É sobre isso que está sendo falado aqui. Semelhança de paternidade. Vocês ouviram os sussurros de seu pai e estão prontos para agir. Eu realmente vi a glória do meu pai e dou expressão, veja só, expressão ao que eu vi. A sequência indica, porém, que o contraste básico é entre meu pai e o seu pai. Jesus estabelece um contraste de paternidade e relacionamento, explicando em ações. Ações, irmãos. A fé nunca foi algo subjetivo. Ter o Espírito Santo dentro de nós implica em muitas coisas em nossas vidas. Ter o Espírito Santo dentro de nós é um convencimento diário, é uma ação que nos conduz, é olhar para a palavra e se iluminar os nossos pés. Sou crente, prove-me que você é crente. Quais são os sinais da sua paternidade, irmão? Arrogar para si que é filho de Deus é muito fácil. Cantar isso em hinos, canções é muito fácil. Agora viver como filho é outra coisa. Isso é quebrar o terceiro mandamento, tomar o nome de Deus em vão, dizer que é filho de Deus e não é. Como esses homens estão fazendo? Quantas pessoas dentro da igreja estão fazendo a mesma coisa? Quantos que não estão dispostos a perdoar, não estão dispostos a amar, a cuidar, a se responsabilizar, com alguém, ter um relacionamento íntimo? Tem pessoas dentro da igreja que querem ver o mal dos outros. Isso é paternidade de Deus? Jamais! Jamais! Nunca! Isso vai se assemelhar ao que Deus é. A verdadeira filiação implica em correta imitação. Lembra que eu falei que a obediência ela precede o conhecimento completo? Porque quando eu tenho vontade, quando eu amo meu pai, e isso você vê nas crianças, quando você realmente tem um relacionamento íntimo com seu pai, a criança fica ali, admirando, gosta de estar com o pai. Se o pai pega uma ferramenta para fazer alguma coisa, ele vai lá e pega mesmo, ele tenta copiar o pai. Porque ele quer ser igual. E nós? Você quer ser como Cristo, irmão? Você ama Deus? Você realmente entendeu a mensagem da salvação? Jesus, como Filho de Deus, ele falava e fazia o que via no seu Pai. Os judeus também estavam falando e fazendo, perceba, o que viam no pai deles. Mas como os judeus queriam matá-lo,
e se recusavam terminantemente a recebê-lo como enviado de Deus. Provavam que esse pai não era Abraão. Os judeus estavam enganados acerca da sua filiação. Eles julgavam ser o que não eram. Verso 39. Responderam e disseram-lhe, mais uma vez, nosso pai é Abraão. Jesus, já no mesmo verso, Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Responderam e disseram mais uma vez, nosso pai é Abraão. Jesus não havia deixado claro a quem ele se referia ao falar. Seu pai. Este fato irritou os judeus. E certamente, Jesus não deu nome ao pai desses homens. Ele vai falar isso no verso 44. Mas até então, o que está falando? O pai de vocês não é Abraão. Isso é certo. Este fato irritou eles. E a implicação, ou seja, a saber que ele se referia ao diabo, mas ainda velado, ficaria clara. Ainda mais estava oculto. Contudo, eles descartaram, seja o que for que Jesus estava falando, lançando uma resposta. Obviamente, eles queriam dizer que Abraão é o pai deles em todos os sentidos do termo. Não apenas da forma física, mas também espiritual. É isso que eles estavam falando. Uma pergunta que eu devo fazer aos irmãos é: será que espiritualidade não é algo visível, irmãos? Será que a nossa vida, a nossa fé em Cristo, ela não pode ser vista? Será que isso realmente não toca o fundo do nosso ser? Será que quando eu entendo a mensagem da cruz, isso me constrange? Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Jesus argumenta a partir dessa suposição dos judeus. Mais uma vez. Os filhos de Abraão fazem as obras de Abraão. Jesus está dizendo. Vocês percebem que passa gerações e a conduta dos crentes, ela é semelhante. Não tem diferença. Jesus olha para o passado, fala de Abraão, fala das obras dele, que eram marcadas por obediência. Se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver Moisés, você vai ver Jacó, você vai ver tantos homens de fé, e a conduta deles, semelhantes. Todos obedecendo. Como Abraão, eles obedecem os mandamentos de Deus, confiando plenamente que Deus fará tudo dar certo. Eles recebem os mensageiros de Deus assim como Abraão. O que Abraão fez em Gênesis 18? Recebeu os mensageiros de Deus, aqueles anjos. Recebeu. E como que eles estão agindo aqui como mensageiros de Deus? Porque Cristo é profeta, correto? O que eles estão fazendo? Querendo matá-lo. Isso é semelhante a Abraão? Claro que não. Veja, irmãos, o verso 40. Mas agora, Cristo diz, procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade de que Deus tem ouvido. De que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Um contraste nítido, né, irmãos, com Abraão, que recebeu os mensageiros de Deus de forma mais cordial. Repito, Gênesis 18, do verso 1 ao 8. E que previu com alegria a vinda de Cristo, como lemos aqui no verso 56. Esses judeus procuravam extinguir a vida de Cristo. Cristo ainda diz, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Ou seja, o claro mensageiro de Deus. Estavam, irmãos, planejando a ruína do maior benfeitor da humanidade. O homem, a natureza humana de Cristo vem à luz, aqui, irmãos, para nos anunciar, falar de perto a sua mensagem. E o que os homens fazem? Querem matá-lo. Sendo Deus, tendo vindo da própria presença de Deus. Por isso ele pode dizer, eu tenho estado falando
a vocês a verdade que eu ouvi de Deus. A mensagem não é minha. E ele reitera e fala: Abraão não fez isso. Ele prova a partir do efeito que não eram filhos de Deus, porque se opunha a Deus. E realmente existe em Abraão algo que é mais sublimemente enaltecido do que a obediência da fé, irmãos. Existe. Abraão, irmãos, estava na sua casa, tinha sua cama, tinha seu travesseiro, tinha seu cobertor, tinha lá a sua criação. E um belo dia, Deus se apresenta e fala: Abraão, sai da sua casa. Sai daí. Larga tudo. Para onde? Para o deserto. E ele vai. O que mais pode ser enaltecido do que a obediência do amigo de Deus? Esta, pois, é a marca distintiva. Sempre que nos requer, distinguamos entre seus filhos e os estranhos, pois títulos vazios, por mais que granjeiem a estima do mundo, são de nenhuma valia aos olhos de Deus. Obediência. Tem candidatos ao batismo aqui, tanto na outra igreja. Eu faço perguntas e a igreja vai ter um momento onde vai pegar os batizandos e vai fazer perguntas sabatinas. O que você perguntaria a alguém que está querendo arrogar sobre si o título de filho de Deus? Eu já tenho muitas. E já vou fazendo aos poucos. Uma das perguntas de uma das pessoas que se tornou membro lá no Tá Bom é: você está disposto a se ver sua filha na igreja desonrando o nome de Cristo, desonrando a igreja, trazer o nome dela para uma assembleia e votar pela exclusão dela? Você está disposto a isso? Um dos irmãos fizeram essa pergunta. Porque já teve lá uma moça que votou na exclusão do próprio marido. Por quê? Porque não estava obedecendo a Cristo, desonrando o nome de Cristo. Você está disposto a isso? Aqui, irmãos, não existe filho, não existe pai, não existe isso aqui. Aqui existe aqueles que fazem a vontade de Deus. E precisamos entender isso. Quem é meu irmão? O que Cristo diz? Meu irmão são aqueles que fazem a vontade de Deus. Queremos que a família cresça junto na igreja. A família é a base da igreja, isso é certo. Mas se um elemento dentro da família começar a desonrar o nome de Cristo, você tem que ser o primeiro a denunciá-lo. Cristianismo não é romantismo. Cristianismo é algo sério. Verso 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Mais uma vez, Cristo fala: vós fazeis as obras do vosso pai. O contraste foi estabelecido bruscamente aqui, irmãos. Abraão não era um assassino, mas eles tentavam assassinar Jesus. Abraão obedeceu e amava a verdade, enquanto eles rejeitavam e se opunham à verdade. Não admitiram que Jesus era o Filho de Deus. E ele repete suas palavras do verso 38. A implicação clara foi que seu pai não era nem Abraão, nem Deus, mas Satanás. Disseram-lhe: nós não somos nascidos de prostituição. O termo grego aqui é porneia. E o que eles querem dizer com isso? Relação sexual ilícita, adultério. E se tivessem nascido de fornicação, ou seja, de uma relação sexual ilícita, sem dúvida haveria questões legítimas quanto à sua origem. Em geral, diversas pessoas são indicadas como possíveis pais de quem é um bastardo. Prostituição. Ou as prostitutas sabem com clareza quem é o pai. É isso que eles estão querendo dizer aqui. Nós não. Nós somos um povo selecionado. Nós estamos nessa aqui, na nata da sociedade. O
povo de Deus. Mais uma vez, vocês percebem que eles ficam no mesmo ponto e não abrem mão. Mesmo Jesus dizendo: ó, vocês estão errados, vocês não são filhos de Abraão nem de Deus. Temos um pai que é Deus, eles falam, quebrando o terceiro mandamento, que não são coisa nenhuma. Pois arrazoavam assim: se Deus adotou para si a família de Abraão, portanto, já que somos descendentes de Abraão, certamente somos filhos de Deus. Essa era a conclusão. Uma premissa totalmente falsa. Então vemos como pensavam possuir santidade, desde o ventre materno, porque provinham de uma raiz santa. Em suma, afirmavam que era da família de Deus, porque eram descendentes de pais santos. Verso 42, Jesus responde: disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Mais sinais de paternidade de Deus. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Você ama Cristo, irmão? Você ama Cristo? Você ama Cristo mais do que seu pai, mais do que sua mãe, mais do que seu trabalho, mais do que tudo? Você ama Cristo? Se você ama Cristo, você está disposto a obedecê-lo em quaisquer circunstâncias? Assim Jesus destrói a reivindicação dos judeus. As próprias ações e atitudes deles desmentem a sua jactância, ou seja, o motivo de vanglória deles. Se Deus fosse o verdadeiro pai espiritual deles, obviamente eles o amariam. Amando, eles também amariam seu filho, Jesus. Mas o que eles sentem por Jesus? Ódio. Amar não é agir com indiferença, irmão. Quem ama se preocupa. Quem ama está disposto. Quem ama estende as mãos. Quem ama cuida. Quem ama está perto. Nós amamos a Cristo, aquele que nos salvou, aquele que ofereceu o seu corpo, irmãos. Nós amamos a este. Pois que eu saí e vim de Deus, ele diz. Não cremos que as palavras eu vim de Deus e as palavras aqui estou devem ser separadas, de forma que a primeira expressão se refere à encarnação de Cristo e a última a sua missão messiânica. Ambas, sem dúvida, referem-se à sua missão ou comissão. Porém, isso é claro que se concebe a parte de sua encarnação. Porque ele diz que eu saí, ele era o Logos, eu saí, eu vim de Deus. Então é impossível que vocês me odeiem e amem a Deus. É impossível você dizer que é crente e não obedece a sua palavra. É impossível. Isso é hipocrisia, irmãos. Nós devemos entender que a conduta de um crente, ela é condizente com a nossa paternidade. Não vim de mim mesmo, diz ele, mas ele me enviou. Pacto da redenção. Ora, na encarnação, Jesus veio de Deus para cumprir sua tarefa mediadora na terra. Mas o contato entre aquele que enviou e o enviado permanece de que jeito? Intacto. Juntos, harmônicos. E se Cristo nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, Ele estará. E se o Espírito está em nós, esse vínculo não é desfeito.
O Espírito Santo é o cordão umbilical que nos comunica todas as virtudes de Deus. Amamos, somos pacientes, moderados, mansos, dispostos a obedecer. 43. Porque não entendeis a minha linguagem, ele pergunta. E já responde. Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Os judeus demonstraram a tolice espiritual, irmãos. Isso é particularmente marcante neste capítulo. Como se evidencia no verso 27. E nas muitas perguntas estúpidas que constantemente faziam. Eles perguntaram, por exemplo, onde está teu pai? No verso 19. Ele não está indo se matar, não é? Verso 22, lembram disso? Quem? Você? Quem é você? Verso 25. Como é que você diz, vocês serão livres? Olha as perguntas da incredulidade. Da onde vem isso? Cristo fala, por que não entendeis a minha linguagem? Linguagem aqui, irmãos, no grego, vem do grego lalia. E significa dialeto, modo de falar, discurso. Por que vocês não entendem o meu dialeto? Além disso, isso se evidencia particularmente em não compreender a quem Jesus se referia ao falar sobre o verdadeiro pai espiritual deles. A linguagem que Jesus usa, seus termos, expressões ou modo de falar, é um mistério para eles. Eles não a compreendem. Amados, isso aqui é muito sério. Porque eles não podem compreender. Paternidade também implica em não compreensão de dialeto. Uma linguagem espiritual ela só pode ser compreendida para aqueles que são espirituais. Por isso que Cristo pergunta, por que não entendeis a minha linguagem? Uma pergunta retórica, a qual ele mesmo já oferece a resposta. Por não poderdes ouvir a minha palavra. Certamente que isso é no âmbito espiritual. Jesus explica esta estupidez espiritual. E ela surge porque eles são incapazes de ouvir a sua palavra. Isto é, sua mensagem. No contexto aqui atual, fica evidente que Jesus os considera responsáveis por essa incapacidade. Por isso, as palavras não conseguem. Significam, não conseguem suportar. Não suportam. Dá comichão nos ouvidos. A vontade deles é má, como se demonstra no próximo verso. 44. E último. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vós tendes por pai o diabo. De repente Jesus fala abertamente, coisa que ele não havia dito ainda, abertamente. Ou seja, ele não quis mais insinuar nada, mas ele denomina, ele dá nomes aos bois. Diretamente ele fala do pai deles. A palavra agora proferida cai como uma bomba. Vocês são do seu pai, o diabo. Sem dúvida, fisicamente, esses judeus são filhos de Abraão. Mas espiritualmente, moralmente, são filhos do diabo. Duras essas palavras, né, irmãos? Duras. Ouvir do próprio Cristo que esses homens são filhos do diabo. Isso cai por terra. Aqueles evangelismos que nós observamos por aí, fala, você é filho de Deus. Deus te ama. Todo mundo é filho de Deus, irmãos? Olha o texto. Existe paternidade. As pessoas confundem criação. Todos somos criaturas. Isso sim.
imagem e semelhança, o pior indivíduo aí andando é a imagem e semelhança de Deus, por mais que esteja distorcido pelo pecado, sim. A estrutura humana é criação de Deus. Agora, paternidade é algo diferente. E quereis, olha aqui, os sinais da paternidade do diabo. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Quereis, eu tenho vontade, veja só, é no âmbito da vontade. Eu quero satisfazer as vontades do meu pai. Quem é meu pai? Jesus não só faz essa acusação, mas a comprova. A identidade das paixões, desejos interiores, estabelece a descendência espiritual. Por isso que Paulo diz, o que eu quero fazer, isto eu não faço. Mas qual que é a vontade de Paulo em Romanos capítulo 7? A vontade de Paulo é de fazer o contrário que ele vê atuando nas suas mãos. Porque certamente pecamos, irmãos. Mas qual que é a sua vontade naquilo? Tem pessoa que gosta das trevas, ama as trevas, quer permanecer nas trevas. Por isso que a palavra não permanece, nem entra neles. Jesus comprova isso. Eles constantemente desejam. Veja, tempo presente. Quereis satisfazer. Tempo presente. Quereis. Ou seja, seus desejos, apetites, anseios são do diabo. Por isso ele deve ser o pai deles. O diabo deseja matar, mentir, e eles também desejam fazer isso. Jesus comenta um pouco sobre cada um desses desejos. E ele fala, ele foi homicida desde o princípio, e eles queriam matar. Ele foi assassino, literalmente assassino de homens. Desde o princípio, desde o início da história da raça humana, o diabo tinha um homicídio em seu coração. Ele realmente mergulhou a raça humana no oceano da morte. Qual que foi a consequência do pecado? A morte. Física, espiritual e eterna. Satisfazer as vontades do diabo é justamente se lançar ao homicídio. Não dar valor para a sua alma. Não se preocupar naquilo que Cristo deseja para você. Quando eu descarto Cristo, estou deliberadamente assumindo a minha posição espiritual. Uma certa vez um jovem falou, pastor, eu estou com muitas dúvidas, eu ainda tenho muitos desejos pelo mundo, eu vou ficar em casa. Eu falei, é? Então tá bom, meu jovem. Saiba de uma coisa, isso já é uma decisão. Não existe caminho intermediário. Você sabe onde encontrar Deus? Sim, eu sei. É na sua casa? Não, não é. Então você já está tomando a sua decisão. Não existe esse caminho neutro. Jesus fala que só tem dois caminhos, o estreito e o largo. As pessoas acham que podem ficar na frente das duas portas aguardando uma boa decisão. Não existe isso. Ficar parado já é uma decisão. Já é uma decisão. E não estar no caminho de Cristo é significativo, porque não representa a paternidade de Deus. Porque aqueles que amam a Deus andam e amam a Cristo. Andam como Ele. Deseja fazer o que Ele fez. Homicídio é ignorar os meios de graça. Quais são eles? Igreja, palavra, oração, comunhão com os irmãos, com os santos. Ignorar isso é ignorar aquilo que Cristo comprou na cruz para nós. Ignorar a Cristo e o que Ele ama é assumir a sua paternidade. Porque um salvo tem desejo nas coisas de Deus. Isso você não consegue comprovar contra, irmão. Isso do início de Gênesis a Apocalipse é comprovado. Que um salvo tem os desejos voltados para Deus. Significa que não vai errar? Não é isso que eu estou falando. Mas se erra, qual que é o desejo nele? Poxa, de novo. Eu não quero isso para a minha vida. Desejo, vontade.
Jesus continua. E não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Aqui ele explica porque não existe liberdade. O diabo não tem compromisso com a verdade. Conhece a verdade? Conhece. Muito melhor do que todos nós aqui. Viu Deus, criatura de Deus. Conhece. Mas ama a verdade? Não tem compromisso com a verdade. Você tem compromisso? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Não permanece. Desdenha. Conhece pessoas que desdenham da palavra? Desdenha dos ensinos de Cristo? Quando você pegar a sua Bíblia, meu irmão, não é mais um estudo. Não é apenas uma leitura. É proximidade com Deus. É contemplar. É aprender dele. Por quê? Porque os seus desejos são voltados para ele. Eu tenho que ler a Bíblia. Por que você tem que ler a Bíblia? O que é que te move? O que é que te impulsiona? Eu tenho que ir para a igreja. Faz tempo que eu não vou para a igreja. Hoje eu tenho que ir. Por que você tem que ir para a igreja? Por quê? Só para sua consciência, como os católicos romanos, que entra lá na cabine do padre? É melhor você fazer isso, irmão. Entra lá, confessa, toma a hóstia, participa lá da ceia desse que salva, né? E vai embora para a sua vida de pecado na próxima semana. É melhor. Se a sua vinda para a igreja é apenas para satisfazer o seu estado mental, isso é hipocrisia, isso é agir como o diabo. Isso é agir com mentira. Estar aqui cultuando a Deus é uma resposta, irmão, eu repito isso. É uma resposta de filiação. O Espírito está em nós e nos induz isso, e nos dá alegria nisso. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu me alegro com a comunhão, eu necessito estar com os irmãos. Porque isso é santo, isso é sublime, isso é de Deus, e Cristo ama a comunhão entre os crentes, e eu não vou amar. A sua palavra é santa, a sua palavra é especial, e eu não vou amá-la. Eu vivo para quem e para quê? Eu vivo para quem e para quê? E por último, quando ele profere mentira, fala do que é próprio. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então, no campo da hipocrisia, do engano, de quem é a paternidade? O diabo. O diabo, pois, é a própria fonte de mentira. O criador de falsidade. Quando mente, ele é original na mentira. Quando não mente, ele cita ou até plagia. Mas mesmo aí, ele dá um contexto falso às palavras emprestadas. Foi o que aconteceu no Éden. Foi assim que Deus falou? E dá aquela distorcida, sabe? Dá aquela abrandada. Não, vocês não vão morrer. Deus é amor. Agora é por minha conta, tá? Deus é amor. Isso não vai acontecer com você, não. É o mentiroso que está te falando isso. Porque a verdade, ela rasga e não tem meio termo. Ou é, ou não é. Cristo disse sim, sim, não, não. Não tem meio termo. O que eu mais vejo na cristandade atual é as pessoas querendo por si só caminhar um caminho intermediário. Existe esse caminho, irmãos? Não existe. Não existe. O diabo é este pai da mentira. De forma que ele cria uma ilusão para nós. E eis o caminho do meio. Uma ilusão. Não, fica tranquilo. Sabe aquele que pensa, não, eu preciso me decidir. Eu preciso ter um tempo para mim.
decisão ilusória. Ah, pastor, tenho muitas dúvidas quanto à Bíblia. É ficando em casa que você vai conseguir isso? Sanar as suas dúvidas? Ah, eu estou fraco, não consigo ir. É ficando em casa que você vai ficar forte? Aí cria a ilusão. Ele sempre se esforça a mentir, enganar, e faz isso para matar. Pois é mentiroso, pai da mentira e homicida. E quanto mais tempo ele conseguir te aprisionar nesta ilusão, ele está feliz, porque ele sabe que o final desse caminho é a morte, e ele é homicida. Que possamos nos alegrar em Cristo, se realmente amamos Ele. Que possamos estar resolutos, se a sua palavra bate no meu coração e realmente me aquece. Agora, irmão, se realmente você está no caminho oposto, hoje é dia para você se arrepender. Hoje é dia para você clamar a Cristo e falar: eu quero uma mudança na minha vida, Senhor. Me ajude. Eu me rendo. Eu não tenho força. Eu não consigo. Eu mais me assemelho ao diabo do que com o Senhor Jesus Cristo. Você precisa assumir a sua culpa. Você precisa reconhecer quem você é. Confessar diante de Cristo que é fiel e justo para perdoar, irmão. Ele estende a mão. Ele ajuda a pecadores arrependidos. Ele pode te tirar, libertar, e verdadeiramente, como ele disse, ele pode libertar. E precisamos crer nisso. Diga: mude as minhas vontades, Senhor. Mude o meu ser, mude o meu âmago. Mude o centro da minha alma. Clame ao Senhor nesta oração. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Eterno Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez pela sua palavra, pelas suas exortações e principalmente por nos mostrar o caminho da vida. Caminho esse contido no nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que possamos, Deus, hoje, mediante a sua palavra aplicada pelo Espírito Santo de Deus, reconhecer quem nós somos e assim buscar neste que nos oferece vida, que nos oferece redenção, perdão, possamos nos entregar completamente. Mude, Senhor, as nossas vontades, o nosso entendimento, mude o centro do nosso ser. É isso que eu te peço. Haja, Senhor, no coração de cada pessoa aqui. Agradecemos por mais um culto, e que o Senhor receba este culto. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que você busque em Cristo o renovo, a esperança. Ótima semana a todos. Dê um abraço no seu irmão. Temos cantina, né? Então, tem cantina, tem uns docinhos ali também, caso você queira. Então passe ali depois. Amém?